No dia 24 de janeiro de 2025, Matias saiu de casa pela manhã com alguns amigos e foi até uma feira de artigos gerais em Istambul. Um local que parecia ser muito seguro, mas mal sabia ele que lá ele se encontraria por acidente com o seu fim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, para quem já é inscrito aqui do canal, né, já me conhece, estão vendo que tá acontecendo uma coisa bem doida aqui, né? Eu recentemente aprendi a pintar cabelo em casa. Nos últimos vídeos vocês viram que eu tava com umas cores bem esquisitas, um amarelo meio gema. Enfim, chutei o pau da barraca, falei, vou pintar esse cabelo de vermelho mesmo, seja o que Deus quiser. Confesso que eu me assustei um pouquinho com o resultado. E não sei, gente, o que vocês acharam? Tô ruiva agora. Mas vamos voltar então para a história de hoje, que é o que é importante. Bom, hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui na Turquia, no país aonde eu moro. E esse é um caso muito recente, está uma confusão muito grande por aqui. Todos os jornais falam sobre isso todos os dias. E muitos de vocês acho que já viram as notícias, né? Porque me mandaram várias mensagens pedindo para eu contar esse caso. Então eu vou contar esse caso hoje com todos os detalhes para vocês. Então hoje eu vou contar para vocês a história do Matias Ahmet Minguzi. Ele nasceu no dia 23 de abril de 2010 e o pai do Matias, que se chama Andrea Minguzi, é italiano e ele é um renomado chefe de cozinha e está morando aqui em Istambul, onde ele trabalha para uma empresa de alimentos chamada Itli. E a mãe do Matias, que se chama Yasemin Akcanlar Minguzi, é turca e ela trabalha com música, ela é uma violinista clássica. Bom, o Matias era o filho único do casal. Ele era o queridinho da casa, teve uma educação de ótima qualidade e era fluente em diversas línguas. O Matias sempre foi um menino muito doce, muito querido e cheio de vida e sonhos. E quando ele não estava estudando, ele costumava se encontrar com os amigos para andar de skate, que era a paixão dele. Ele tinha uma coleção de skates na casa dele e não só praticava o esporte, mas ele também gostava de personalizar os seus equipamentos. E no dia 24 de janeiro de 2025, o Matias pede dinheiro para a mãe dele porque ele queria comprar alguns equipamentos novos e pergunta para a mãe dele, né, se ele pode ir na feira para procurar por esses equipamentos. Nessa parte aqui da história, o Matias já estava com 14 anos de idade, então ele saía sozinho de vez em quando. A mãe então deu a permissão para ele ir, deu o dinheiro, né, na mão dele e ele saiu de casa junto com dois amigos. E essa feira que eles foram ficava bem perto da casa dele. Isso tudo aconteceu no lado asiático de Istambul e a feira é um local muito movimentado, é tranquilo, não é um local onde costumam acontecer muitos assaltos, nem nada. É um local que sempre foi visto como muito seguro. Então, o Matias e os seus amigos chegam nessa feira perto das 8 horas da manhã. Olha isso, gente, era muito cedinho ali, né? E eles foram lá, logo que eles chegaram, já começam a procurar pelos equipamentos, né, para o skate e ficam olhando roupas também, porque essa feira tem de tudo, assim, tem utensílio para casa, tem roupas mais baratas. Então eles ficam lá, né, caminhando pela feira, olhando as coisas. E perto das 8h15 da manhã, dois outros adolescentes que eles não conheciam, tá? Não era do grupo de amigos deles, nem nada. Chegam perto deles e começam a fazer algumas perguntas. E esses outros dois adolescentes, eu sei o nome deles, tá? Só que eu não posso falar o nome deles completo, porque as leis da Turquia protegem todos os menores de idade aqui. Então a gente só pode dar a inicial do nome deles. Então um deles, nós vamos chamar ele de B, e ele tinha 15 anos de idade. E o segundo adolescente, vamos chamar ele de U. E ele tinha 16 anos. Bom, eles se aproximam, então, esses dois, né, o B e o U, se aproximam do Matias e dos seus amigos e perguntam para eles assim, vocês são ciclistas? E o Matias vira para eles e fala, não, a gente é skatista, a gente não é ciclista. Bom, a partir desse momento aqui, tá, eu vou mostrar para vocês as câmeras de segurança, porque nós temos toda essa movimentação, tudo o que aconteceu
foi gravado ali pelas câmeras de segurança dessa feira. Então, nesse momento aqui que nós estamos vendo, era perto das 8h15 da manhã, quando os dois indivíduos abordam o Mattia e os seus amigos. Então, eles têm aquela conversa ali muito rápida e as testemunhas contaram que teve um certo desentendimento ali entre eles, meio que uma pequena discussão, mas muito rápido. E logo depois disso, passam somente alguns minutos e esses dois também foram flagrados pelas outras câmeras de segurança ali do local. Eles já estavam realmente de olho ali no Mattia e nos amigos aonde que eles iam e eles foram atrás do Mattia novamente. Então aqui nesse ponto nós temos um segundo encontro e nesse momento o B começa a xingar o Mattia. E testemunhas falaram que o Mattia ainda tentou acalmar a situação falando para os dois, desculpa aí meu irmão, foi mal. Mas o B vira para ele e fala, como assim que eu sou teu irmão? Não, não, não. E aí então que o B começa a bater no Mattia. E aqui a gente consegue ver que tem muita gente do lado. Teve um homem aqui, ó, que pega e vê a briga e começa a segurar o B. Só que o B estava fora de si, mesmo esse homem segurando ele, ele acaba conseguindo sair e o Mattia tá lá atrás, ó, já tá saindo do local. Aí nesse momento um outro lojista vai em cima do B e segura realmente ele. E é esse segundo lojista que estava ali, então, que vai conseguir realmente pegar o B e tira ele do local. Mas mesmo esse outro homem ali tirando o B do local, outras câmeras de segurança capturaram ele voltando, né, por outros corredores e procurando pelo Mattia novamente. Então nós vemos aqui, ó, às 8h19, o B sai correndo pelos corredores da feira para ir atrás do Mattia. E logo atrás do B, nós vemos o U, que estava indo atrás da confusão também. E nessa feira aqui, nós vamos lembrar que vendia de tudo ali, né? Tinha utensílio de cozinha, isso inclui facas. Então tinha facas ali no próprio balcão dos lojistas ali, né, empilhadas e tal. E então nós vemos na câmera de segurança que o B, quando ele tá correndo atrás do Mattia, ele para em um desses balcões ali e pega uma das facas e sai novamente atrás. Então com esse utensílio, ele sai correndo e ele consegue encontrar o Mattia em outro corredor da feira. Isso aqui era perto das 8h20 da manhã, que foi poucos minutos depois da primeira discussão lá iniciar. Então ele tá com aquele utensílio na mão e assim que ele vê o Mattia, ele pula em cima dele. Então aqui nesse momento eu vou congelar a imagem, tá? E me perdoem, tá, gente? Mas eu não vou postar isso daqui, o que aconteceu exatamente, porque é terrível e também para preservar, né, a imagem do Mattia e a memória e todo o sofrimento que a família está sofrendo agora. Eles não são obrigados também a ficar olhando essa imagem, né, do momento exato que tudo aconteceu toda hora na internet. Bom, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu para a gente entender bem esse caso. Bom, então ali ele pula em cima do Mattia, o Mattia tá de costas. Foi muito cruel, tá? Foi assim. E ele praticamente não vê que o B tá indo atacar ele. Então o B, com aquele utensílio ali, ele vai tentar umas 7 vezes em cima do Mattia. E dessas 7 vezes, nem todas as vezes ele consegue, né, alcançar. Então, depois de fazer isso, que foi muito rápido, foi pouquíssimos segundos ali, o B sai correndo. E logo depois do B sair correndo, o U chega e dá um chute ainda no Mattia, que já está no chão. E aqui a gente vê os dois saindo correndo, então, da cena ali. E no meio dessa fuga dos dois aqui, o B abandonou a faca ali mesmo naquele corredor. Um dos homens que estava ali na feira tenta ir atrás deles, mas acaba não conseguindo, se atrapalha ali. E toda a atenção se vira para o Mattia. As pessoas que estavam ali perceberam que aquilo não era só uma briga ali de adolescentes, mas algo muito mais grave, porque o Mattia começou a gritar de dor. E nesse momento, muitas pessoas se acumulam ali em cima dele para ver o que estava acontecendo. E antes mesmo da ambulância chegar, o Mattia já começa a perder a consciência. E uma mulher que estava ali na feira e que era médica, vai ali fazer os primeiros atendimentos no Mattia e ela vai ficar fazendo a massagem cardíaca até a ambulância chegar. A ambulância chega rapidamente no local e essa cena aqui, tá, gente, me dá uma agonia muito grande. Sinceramente. Porque, pô, olha o tanto de gente curiosa ali, sem fazer nada, não tem como ajudar, não tem nada, mas fica ali curiosa, tá tirando o ar da pessoa que tá ali embaixo também. Numa situação dessa, se afasta. Se você não é médico, se você não sabe o que tá fazendo, pra que ir olhar?
Isso me deu uma agonia de assistir isso aqui, e você vê que tem ali uma linha já de policiais tentando, né, tirar a multidão de perto, que nervoso. Então, mas no final das contas, é claro que os socorristas chegam ali muito rápido, eles já colocam o Mattia ali numa espécie de maca e levam ele para o hospital. O Mattia foi levado direto para a cirurgia, e enquanto ele estava lá lutando para sobreviver, o B e o U, os dois, né, que atacaram ele, foram para uma parada de ônibus que tinha ali perto. Isso aqui foi 17 minutos depois do ataque. E lá nessa parada de ônibus, eles se encontram com outros 2 adolescentes. Esses 2 também foram vistos pelas câmeras de segurança na feira junto com o B e com o U, mas eles não estavam junto com eles no exato momento do ataque. Então aqui no ponto de ônibus nós vemos o B e o U contando para os seus amigos os detalhes, como que foi o ataque, algumas imagens tem tarja aqui para proteger a identidade deles, mas é importante falar que todo momento que eles estão ali gesticulando, eles estão rindo da situação. E perto das 8h40, todos esses 4 entram no ônibus e se afastam ainda mais da área do ataque. Só que esses 2 ali, eles não vão ficar muito tempo livres, não, porque a polícia turca foi muito rápida. Bom, logo que aconteceu o ataque, eles já analisaram as câmeras de segurança, já conseguiram identificar todos eles, e os 2 adolescentes que eram realmente os que cometeram o ataque ali, foram presos algumas horas somente depois. Bom, mas agora voltando lá para o hospital, então o Mattia, né, saiu da cirurgia, ele foi levado direto para UTI. E no dia seguinte, no dia 25 de janeiro, foi declarada a morte cerebral. Bom, a família decidiu ainda manter ele nos aparelhos, né, porque eles tinham muita esperança que ele voltasse ainda. Vamos lembrar, gente, que era filho único desse casal, a mãe dele, o pai dele, os 2 deram muitas entrevistas arrasados, assim. E quando tudo isso aconteceu, também muitas orações aconteceram aqui na Turquia, né, para tentar, né, fazer de alguma forma com que o Mattia sobrevivesse, mas infelizmente aquilo já estava marcado para ele, porque no dia 9 de fevereiro, que foi ali 15 dias depois do ataque, infelizmente ele não conseguiu resistir e o Mattia, que tinha somente 14 anos de idade, acabou falecendo nesse dia. E vamos lembrar que ele foi atacado por 2 desconhecidos, por nada. Ele não fez nada de errado e os 2 criminosos não tiveram nenhum remorso. Bom, agora vamos voltar lá para a delegacia. Os 2 estavam presos já nesse momento, né? E eu não posso também mostrar a foto deles, tá? Tem toda a questão aqui das leis da Turquia. Realmente eles são protegidos, por mais que eu consegui encontrar a foto deles na internet, se eu mostrar, isso aqui pode ser um grande problema para mim, então eu não posso correr esse risco, é claro. Bom, logo que eles foram presos, eles confessaram. O U, que foi o que chutou, ele falou, não, realmente, eu chutei ele quando ele estava no chão, mas eu não usei faca nenhuma, não fui eu, né, que tirei a vida do Mattia. Já o B, que foi o que realmente usou ali a faca, ele falou que ele lembra de ter batido no Mattia, mas que não lembra de ter usado faca nenhuma nele. E ele fala que só fez aquilo porque o Mattia teria insultado a mãe e a irmã dele. Só que isso é mentira, tá? Porque todas as testemunhas que estavam ali na feira, tiveram várias pessoas que viram, foram várias pequenas discussões que tiveram em locais diferentes e todas as testemunhas falaram que não tinha nada de mãe, irmã envolvida, que tudo era uma questão de, você é skatista, você é ciclista, que gangue que você é. O Mattia não era de gangue nenhuma, tá? Só para deixar bem claro. Bom, então ele falou que fez isso pela honra dele, enfim, mas isso aqui não colou. E só uma outra informação importante, muitas fontes falam que eles não se conheciam de jeito nenhum, mas um dos amigos do Mattia falou que até já viu um deles, desse mesmo grupo aí, né, sabia assim quem que era de vista, mas que o Mattia realmente não conhecia, tá? Então, era ali, foi uma briga por nada mesmo, não tinha motivo nenhum. Bom, o julgamento vai iniciar no dia 10 de abril de 2025, que foi ali depois do Mattia falecer, e eu tô gravando no dia 26 de maio, né? Então, foi no mês passado. E o início desse julgamento vai ser muito polêmico também. Por quê?
Primeiro que, logo que o advogado chegou lá na audiência, ele falou, olha, eu quero aqui anunciar que a família esteve na sepultura do Matias nessa manhã, antes de vir aqui para o tribunal, e nós vamos informar o tribunal que a sepultura dele foi vandalizada. Sim, isso aconteceu no mesmo dia da primeira audiência. E então o juiz já manda também uma equipe lá policial para o cemitério para fazer uma investigação sobre esse vandalismo que aconteceu por lá. E uma equipe policial foi lá, tirou impressões digitais e eles analisaram as câmeras de segurança. Eu vou voltar para o julgamento depois, tá? Mas eu vou já adiantar essa parte aqui para o caso não ficar confuso. A polícia acabou descobrindo realmente quem foi que fez, que foi esse homem aqui, que se chama Duran Aydan. Esse homem, ele está preso nesse momento agora e ele falou que ele estava caminhando no cemitério naquela manhã e que ele tropeçou ali, caiu e depois disso ele ficou com raiva do tombo que ele levou e por causa disso ele começou a destruir a cerca do túmulo. Essa foi a versão desse senhor aqui, tá? Pode ser verdade ou não, porque tem uma outra questão de ameaças que vai rolar aqui que eu já vou contar pra vocês, tá? Mas esse homem, então, ele foi preso, ele vai ser julgado aí, e só pra vocês saberem, tá? Ele pode ser condenado de 1 a 4 anos de cadeia por fazer aquilo dentro de um cemitério, que isso também é uma acusação grave aqui na Turquia. Agora, voltando lá na primeira audiência, depois que o advogado falou lá que, né, o cantinho do Matias tinha sido lá vandalizado, tudo, o advogado da família também falou, olha, quero falar mais uma coisa também. A família do Matias, os pais dele, né, estão sendo ameaçados por dia já, por várias pessoas aqui na internet. Estão ameaçando de tirar a vida dos pais do Matias, para que eles não continuem aqui na mídia, né, para pedir justiça e tudo isso. Por essa razão também, o juiz também vai falar, não, então faz uma outra investigação sobre essas ameaças aí. E agora eu também vou aqui já adiantar essa parte aqui das ameaças, porque existem outras prisões que foram feitas também. Nessa outra investigação aqui, a polícia conseguiu descobrir quem que estava fazendo as ameaças, que eram 5 outros adolescentes, tá, que também foram presos, e eles já foram julgados. 4 desses adolescentes foram liberados em condicional. Já o 5º adolescente, ele foi identificado como MG, ele já tinha uma ficha criminal muito grande, então por isso ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão. Olha que confusão, gente, que confusão. Bom, agora voltando novamente lá na audiência do caso, né, os 2 adolescentes lá que estavam sendo julgados. Bom, eu esqueci de falar ali no começo do vídeo, tá? Mas quando eles foram presos também, a polícia já descobriu que eles já tinham uma ficha criminal. Então, tudo pilantrinha, tá? Vamos chamar assim. Já estavam lá, né, no esquema, enfim. Então, esses 2 adolescentes, eles não estiveram dentro do julgamento. A família também falou, olha, tinha que estar aqui no julgamento, a gente tinha que ver eles de cara a cara. Eles participaram do julgamento via videoconferência. Isso aqui talvez também tenha sido organizado porque esse caso, ele está agora, no momento, sendo muito polêmico aqui na Turquia, tá? Então, de repente, colocar esses 2 meninos ali para entrar no tribunal seria uma confusão ainda maior. E a confusão acontece mesmo porque, antes mesmo desse julgamento acontecer, os pais do Matias foram muitas vezes na mídia para pedir justiça e eles foram falar até mesmo com o presidente da Turquia para pedir, né, que alguma coisa seja feita para que talvez a legislação da Turquia mudasse. Por quê? Porque aqui na Turquia é igual, nessa parte, né, obviamente, é igual como é no Brasil. Menores de idade, eles não são julgados em um tribunal de adultos, né, eles têm um tribunal deles mesmo, que é o tribunal juvenil, e eles também não podem ser condenados como adultos. Então aqui na Turquia, por exemplo, a sentença máxima aqui é a prisão perpétua, e a prisão perpétua é a prisão perpétua agravada. E um menor nunca pode pegar a prisão perpétua aqui. O máximo que o menor vai pegar aqui de condenação é 24 anos de cadeia. Então, não só os pais do Matias, mas todos os turcos também falaram, meu, que isso, gente? Esses 2 aí têm 15 anos, têm 16 anos, tiveram coragem de fazer isso? Então, que eles sejam julgados como adultos, né, que tenham uma condenação maior. Então, existiu esse protesto muito grande aqui, mesmo antes do julgamento, para que as leis mudassem, só que isso parece que não
Não vai dar para fazer. Então o que acontece? O advogado da família do Mattia começou ali a tentar mexer os seus pauzinhos para tentar aumentar ainda mais a condenação deles. A teoria aí durante o julgamento do advogado da família é que esses dois, eles poderiam ser enquadrados ali numa questão de crime organizado. Por quê? Lembra que tinham 4 adolescentes lá no ponto de ônibus? Os dois, o B e o, que atacaram realmente o Mattia, né? Mas os dois que estavam no ponto de ônibus lá, eles estavam na feira também. Não necessariamente junto com esses dois que atacaram lá, colados do lado deles, mas estavam perto ali. Então o advogado queria provar que isso tudo foi feito por uma organização criminosa, que não era só desses 4 adolescentes, mas os outros que também ameaçaram a família lá. Então como se fosse uma gangue trabalhando aqui dentro da Turquia para tirar a vida do Mattia ou para machucar outras pessoas também. E se isso ele se conseguir colar essa história aqui do advogado, talvez eles consigam uma condenação maior. A segunda técnica do advogado também, que foi muito boa, é que ele quer tentar enquadrar esses 2 adolescentes com o porte ilegal de arma, que não necessariamente aconteceu, porque o B, quando ele atacou o Mattia, ele pegou a faca lá mesmo da feira, lembra? Mas o advogado queria que essa arma branca fosse considerada realmente uma arma. Então, como esse adolescente, o B, não tinha o porte de arma, ele poderia então ter um aumento de pena por estar portando uma arma sem licença. Bom, bem confuso tudo isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo muito esperto o advogado. E isso tudo aqui aconteceu então nos últimos dias, tá? Nas últimas semanas. Já tiveram algumas audiências desse caso. A próxima audiência foi marcada para o dia 20 de junho de 2025, para o mês que vem. Só que como a confusão está muito grande, eu não sei. As pessoas até estão pedindo que seja criada uma nova lei para que os dois sejam condenados como adultos, e essa nova lei, como foi um crime hediondo e tal, e essa nova lei seria a Lei Mattia, para que tudo isso mudasse por aqui. Então isso talvez aconteça, eu acho difícil, mas a esperança é essa. Então vai ter essa nova audiência no dia 20 de junho, mas muita gente está achando que não vai dar em nada, que a sentença não vai sair agora e talvez esse caso demore aí muitos meses para ser julgado e realmente finalizado. E eu decidi trazer esse caso hoje para vocês porque, primeiro, tem muita gente me pedindo para trazer esse caso logo, então eu já estou trazendo todos os detalhes até aqui, e eu vou trazer uma segunda parte com todos os outros detalhes, porque eu tenho certeza, gente, isso aqui está muito polêmico agora. A partir daqui das próximas audiências vai ser mais polêmico ainda, então nós teremos sim a parte 2 desse vídeo com os detalhes do julgamento e a sentença desses 2 criminosos. E outra coisa também, é muito importante a gente trazer esses casos assim, mesmo que ainda não foram totalmente finalizados, para tentar de alguma forma ajudar também, fazer algum barulho, né, para a própria família. Os pais do Mattia estão sofrendo demais, estão pedindo o apoio de toda a população, e eu aqui como cidadã turca estou dando esse apoio para eles também, para fazer um barulho aqui e para pedir justiça, né, no caso do Mattia, que esses 2 meninos eles precisam ficar presos pro resto da vida. A gente não tem condições de soltar isso daí, porque foi lá, atacou o outro menino por nada, saiu de lá, ainda riu no ponto de ônibus. Que fim que vai dar isso? Você acha que tem conserto? Eu, sinceramente, acho que não tem conserto nenhum. Coloca lá na cadeia, né? Esquece, some com a chave e acabou. Enfim. Bom, mas deixa aqui nos comentários, então, por favor, a hashtag Justiça para Matias. Vamos entrar nessa campanha aí. Eu espero realmente que eles consigam, né, colocar o máximo de tempo esses 2 adolescentes na cadeia. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo para mim, por favor. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Lembrando que toda terça-feira nós temos vídeo novo aqui no canal. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.